História 1: A Colina dos Lamentos. No topo de uma colina isolada e esquecida, ergue-se uma pequena vila em ruínas que, por décadas, tem sido evitada pelos habitantes das cidades vizinhas. As pessoas se referem a ela como a Colina dos Lamentos, um nome que, sozinho, já desperta medo nas almas mais corajosas. Dizem que, à noite, quando o vento sopra, os lamentos das almas perdidas podem ser ouvidos ecoando entre as ruínas das casas e no campo de batalha antigo que ali existia. As pessoas contam histórias sobre a destruição que ocorreu ali durante a Segunda Guerra Mundial. A vila foi cenário de um massacre horrível, onde soldados, acreditando que os moradores locais escondiam inimigos, massacraram homens, mulheres e crianças. Suas mortes injustas e violentas condenaram suas almas a vagarem pela colina, buscando vingança, consolo ou, talvez, apenas alguém que os ouça. Felipe, um jornalista especializado em investigações paranormais, sempre foi cético sobre essas histórias. Ele acreditava que, por trás de cada lenda assustadora, existia uma explicação lógica que poderia ser desvendada por uma boa investigação. Quando ouviu falar sobre a Colina dos Lamentos, imediatamente viu uma oportunidade de expor a verdade por trás da lenda e atrair uma boa audiência para seu blog. Ele chegou à cidade no final da tarde e começou a entrevistar os poucos habitantes que estavam dispostos a falar sobre a colina. Um velho chamado Severino, que morava ali a vida inteira, foi o único que aceitou conversar sem medo, mas seu tom era de seriedade extrema. Você está procurando problemas, rapaz? Quem vai até a colina nunca volta igual. Já vi gente voltar de lá com os olhos vazios, como se a vida tivesse sido arrancada deles. E outros, outros nunca voltaram, disse Severino enquanto acendia um cigarro e olhava para o horizonte com olhos cansados. Felipe, embora cético, notou que Severino não era o único a evitar falar da colina. Nas poucas vezes em que mencionava o lugar, os habitantes desviavam o olhar, sussurrando entre si. Curioso, ele decidiu que, naquela mesma noite, subiria até a colina. Estava decidido a documentar tudo, os sons, as sensações e qualquer atividade paranormal que pudesse captar. Ao anoitecer, Felipe começou a subir o caminho de terra que levava ao topo da colina. A brisa suave que corria entre as árvores logo se transformou em um vento frio e cortante, o suficiente para fazer qualquer pessoa reconsiderar sua decisão de continuar. Mas Felipe seguiu em frente, armado com uma lanterna, uma câmera e um gravador de áudio. Quando finalmente chegou ao topo da colina, o silêncio era opressor. Não havia sons de animais, nem o farfalhar das árvores, apenas o som do vento. Ele começou a explorar as ruínas da vila, com as casas destruídas pelo tempo e a natureza começando a reclamar o que um dia havia sido civilização. Seu gravador estava ligado o tempo todo, capturando o silêncio perturbador. Mas então, algo mudou. O primeiro som veio como um sussurro distante, baixo o suficiente para que Felipe se perguntasse se tinha imaginado. Ele parou e aumentou o volume do gravador. Novamente, o sussurro. Desta vez, mais claro, mas ainda indecifrável. Ele olhou ao redor, iluminando as casas destruídas com sua lanterna, mas não viu nada além de sombras. Caminhando com cuidado, entrou em uma das casas mais preservadas. O cheiro de mofo e decadência era forte, e o chão de madeira rangia sob seus pés. Ao iluminar o interior da casa com a lanterna, Felipe notou um espelho velho, coberto de poeira, pendurado na parede oposta. Algo naquele espelho o fez parar por um momento. Havia algo diferente ali. Quando se aproximou, o vento pareceu parar por um instante, e a casa mergulhou em um silêncio mortal. Ele olhou para o espelho e viu algo. Não era seu reflexo. O rosto que o encarava era o de um homem, com feições distorcidas e uma expressão de puro desespero. De repente, o homem no espelho começou a gritar, mas não havia som, era como um grito preso no espaço, apenas visível, mas sem som algum. Felipe recuou, assustado, e o espelho se quebrou em 1000 pedaços, jogando fragmentos de vidro pelo chão. Do lado de fora, os lamentos começaram de verdade. Não eram mais sussurros suaves, mas gritos distantes, ecoando na escuridão. Felipe, tomado por um pavor que nunca havia sentido antes, correu para fora da casa.
Mas, ao sair, ele percebeu algo terrível. A névoa que antes estava longe, no horizonte, agora o cercava completamente, obscurecendo sua visão e tornando impossível ver o caminho de volta. O frio aumentava a cada segundo, penetrando em seus ossos, e os lamentos estavam por toda parte. Em pânico, Filipe correu sem direção, tentando encontrar uma saída. Mas a névoa densa parecia um labirinto, e os gritos se aproximavam, como se as almas dos mortos estivessem o cercando. As sombras se moviam nas extremidades de sua visão, e ele sabia que não estava mais sozinho. Enquanto corria desesperado, tropeçou em algo duro e caiu no chão lamacento. Ao olhar para trás, viu que havia tropeçado em uma cruz de madeira, coberta de musgo. Era uma das muitas cruzes espalhadas pela colina, marcando as valas comuns onde os corpos das vítimas do massacre estavam enterrados. De repente, ele sentiu uma presença. Algo frio e inumano estava atrás dele. Tremendo, ele se virou lentamente e viu uma figura sombria e alta, com olhos vazios e um rosto distorcido pelo sofrimento. A figura estendeu a mão em sua direção, e Filipe sentiu seu corpo ficar paralisado. Ele tentou gritar, mas sua voz não saía. A figura se aproximou lentamente, e Filipe soube, naquele momento, que as histórias eram verdadeiras. A colina estava viva com a dor e o sofrimento daqueles que haviam morrido ali, e agora, ele era o próximo. A última coisa que ele viu antes de desmaiar foi o rosto da figura se transformar no de uma criança, seus olhos cheios de lágrimas e uma expressão de puro terror. E então, tudo ficou escuro. Quando o sol nasceu, os moradores da cidade encontraram apenas a câmera de Filipe no topo da colina, cercada pela névoa que nunca parecia desaparecer. O gravador estava ligado, e o áudio capturava os últimos momentos de Filipe, os lamentos, os gritos, por fim, o som de algo arrastando-se no chão. Filipe nunca foi encontrado, e a Colina dos Lamentos continua a ser um lugar onde o tempo e a morte estão emaranhados em um ciclo eterno de dor e sofrimento. História 2, O Espantalho do Vale. Em um vale isolado, cercado por montanhas altas e densas florestas, havia uma pequena vila agrícola que prosperava silenciosamente. As colheitas eram abundantes, os campos eram férteis, e o clima era geralmente favorável. No entanto, a vila carregava um segredo sombrio, passado de geração em geração, o espantalho que vigiava os campos. À primeira vista, ele parecia um espantalho comum, feito de palha, com roupas velhas e remendadas, com um chapéu desbotado cobrindo sua cabeça. Mas sua origem e propósito eram muito mais aterrorizantes do que qualquer um de fora poderia imaginar. Décadas atrás, quando a vila ainda estava em seus primeiros dias, o vale foi assolado por uma terrível praga. As colheitas murcharam, os animais adoeceram, e os aldeões, em desespero, viam seus filhos morrerem de fome. Foi nessa época que um homem estranho apareceu na vila. Ele era um viajante, vestido com roupas escuras e uma capa pesada. Ninguém sabia de onde ele vinha, mas ele ofereceu uma solução à praga: construir um espantalho especial, um protetor para os campos. Em troca, ele pediu apenas uma coisa: que os aldeões seguissem suas instruções ao pé da letra, sem jamais questioná-lo. Desesperados, os aldeões aceitaram. O homem lhes deu instruções detalhadas sobre como construir o espantalho. Ele deveria ser feito de palha, mas com aços enterrados no solo abaixo dele, e seu rosto não deveria ser esculpido por mãos humanas. Ele prometeu que, enquanto o espantalho estivesse de pé, a vila prosperaria. Com relutância, os aldeões seguiram suas instruções. Quando o espantalho foi erguido, as colheitas miraculosamente voltaram a crescer, e a praga cessou. A vila se recuperou, mas à custa de um preço que poucos entenderam completamente. O estranho desapareceu logo após o espantalho ser concluído, mas os aldeões sabiam que sua presença ainda estava ali, vigiando-os. Os mais velhos da vila diziam que o espantalho exigia um tributo silencioso. Eles não sabiam ao certo o que era, mas a cada colheita, algo sombrio parecia acontecer.
Animais desapareciam, crianças ficavam doentes sem explicação, às vezes, um aldeão simplesmente sumia no meio da noite. Joaquim era um jovem fazendeiro que herdou a propriedade de seus pais, e com ela a responsabilidade de manter o espantalho. Durante anos, ele seguirá as tradições sem questionar, mas, com o tempo, sua curiosidade cresceu. Ele não entendia por que o espantalho era tão importante para a vila ou por que ninguém nunca o movia ou substituía. Ao contrário de seus vizinhos mais velhos, Joaquim não acreditava em superstições, eventualmente, decidiu que o espantalho não passava de um objeto inútil. Certo dia, em meio à colheita, Joaquim decidiu retirar o espantalho do campo. Seus vizinhos o alertaram para não fazer isso, implorando-lhe que respeitasse as antigas tradições, mas ele estava decidido. Ele achava ridículo que toda a vila temesse um boneco de palha. Naquele mesmo dia, ele caminhou até o campo e, sem cerimônia, arrancou o espantalho do chão. No momento em que ele puxou o espantalho do poste, algo estranho aconteceu. O céu, antes ensolarado, ficou subitamente escuro, coberto por nuvens pesadas. Um vento gelado soprou pelo vale, e Joaquim sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Ele olhou para o espantalho em suas mãos e percebeu que algo estava errado. A palha que compunha o corpo do espantalho parecia pulsar, como se estivesse viva. O rosto de tecido começou a se deformar, e Joaquim, com horror, viu algo se movendo sob as roupas esfarrapadas. Apavorado, ele jogou o espantalho no chão e correu de volta para sua casa, sentindo o vento uivando em seus ouvidos. Quando entrou em casa, trancou todas as portas e janelas, esperando que o terror passasse. Mas naquela noite, algo muito pior aconteceu. Enquanto Joaquim tentava dormir, ele ouviu passos pesados do lado de fora de sua casa, como se algo estivesse caminhando pelo campo. Ele olhou pela janela, sob o luar pálido, viu uma figura alta e magra, parada no meio do campo. Era o espantalho, mas agora ele não estava mais pendurado no poste. Ele estava de pé, ereto, olhando diretamente para a casa de Joaquim. O jovem fazendeiro tentou se convencer de que era sua imaginação, mas os passos continuaram, cada vez mais próximos. Ele se trancou em seu quarto, mas os passos logo começaram a ecoar dentro da casa. Eles eram lentos, arrastados, como se algo estivesse movendo-se pesadamente, subindo as escadas. Joaquim sentiu o pânico tomar conta de si. Ele se escondeu debaixo da cama, tremendo, enquanto ouvia o ranger das tábuas do assoalho sob o peso de algo grande e monstruoso. A porta de seu quarto se abriu lentamente, e ele sentiu o ar gelado entrar. O espantalho estava lá. Sua presença enchia o quarto com uma escuridão opressora. Joaquim não ousava olhar, mas sentia o peso do olhar do espantalho sobre ele. O som de palha se arrastando pelo chão o envolveu. Ele sabia que estava prestes a ser levado. Na manhã seguinte, os aldeões encontraram a casa de Joaquim vazia. A porta da frente estava aberta, e o espantalho, que ele havia retirado, estava novamente de pé no campo, mais imponente do que nunca. A palha de seu corpo agora estava suja de sangue, e seus olhos, feitos de botões pretos e desgastados, pareciam ter um brilho maligno. Os aldeões sabiam que o espantalho havia reclamado seu tributo. Desde então, ninguém ousou mexer nele novamente. Dizem que, à noite, se você caminhar pelo campo, pode ver o espantalho se mover, seus braços se esticando, como se estivesse esperando pela próxima pessoa que ousar desrespeitar sua autoridade. Ele continua vigiando, protegendo as colheitas, mas exigindo um preço terrível em troca. História 3, A Casa das Janelas Fechadas. Em uma cidadezinha remota, no fim de uma rua esquecida por todos, havia uma casa que ninguém ousava visitar. A casa tinha uma aparência peculiar. Todas as suas janelas estavam fechadas, dia e noite, cobertas por persianas grossas e desgastadas pelo tempo. As portas estavam sempre trancadas e nunca havia movimento em seu interior. No entanto, os moradores juravam que, à noite,
Podiam ver luzes fracas piscando pelas frestas das janelas. Alguns diziam que a casa era amaldiçoada, outros simplesmente não falavam sobre ela. Décadas atrás, a casa pertencia a uma mulher solitária chamada Clara. Pouco se sabia sobre sua vida, mas todos na cidade sabiam de uma coisa: Clara tinha uma filha, uma menina que nunca era vista fora de casa. Os rumores começaram quando Clara começou a comprar grandes quantidades de comida, mas ninguém jamais viu a filha ou a ouviu. Algumas pessoas achavam que a menina estava doente ou deformada, enquanto outras acreditavam que Clara era apenas protetora demais. Mas a verdade era muito mais sombria. Clara mantinha sua filha, Isabela, trancada em um dos quartos do andar superior da casa. A menina havia nascido com uma estranha deformidade, seus olhos eram grandes demais para o rosto, e sua pele era de um tom acinzentado, quase fantasmagórico. Com medo de ser julgada pela cidade, Clara decidiu que a filha nunca veria o mundo exterior. Durante anos, Isabela viveu presa em seu quarto, com apenas a luz fraca das velas para iluminar seus dias. Clara a alimentava por uma pequena fenda na porta e nunca permitiu que a menina saísse. Os anos passaram, e Clara envelheceu. Um dia, sem aviso, ela morreu. Quando os vizinhos perceberam que ela não havia sido vista por semanas, decidiram entrar na casa para verificar. A porta estava destrancada, e o cheiro da morte pairava no ar. Eles encontraram o corpo de Clara caído no chão da sala de estar, mas não havia sinais de Isabela. Subindo para o andar superior, os vizinhos arrombaram a porta do quarto trancado. O que encontraram lá foi além de qualquer pesadelo. O quarto estava repleto de marcas de unhas nas paredes, como se alguém tivesse tentado desesperadamente escapar. Havia uma cama pequena, agora coberta de poeira, e desenhos infantis cobrindo todas as superfícies, desenhos grotescos, de figuras com olhos enormes e bocas deformadas. Mas não havia sinal da menina. Após o funeral de Clara, a casa foi lacrada. Durante anos, ficou desocupada, e ninguém se atrevia a passar por perto, especialmente à noite. Com o tempo, a casa caiu em desuso, e as lendas sobre a menina trancada no quarto começaram a se espalhar. Alguns diziam que Isabela ainda estava lá, vagando pelos corredores, enquanto outros acreditavam que seu espírito estava preso, assombrando o lugar. Letícia, uma jovem recém-chegada à cidade, não acreditava nas histórias. Quando ouviu sobre a casa, ficou intrigada e decidiu visitá-la. Ela era uma investigadora de mistérios sobrenaturais e viu na casa a oportunidade de fazer uma reportagem interessante. Apesar dos avisos dos moradores locais, Letícia se preparou, certa noite, entrou na casa. O interior estava coberto de pó e teias de aranha. O chão rangia sob seus pés, e o ar era denso e abafado. Letícia acendeu uma lanterna e começou a explorar. No início, tudo parecia normal, embora assustadoramente abandonado. Mas quando chegou ao andar superior, as coisas começaram a mudar. Assim que Letícia entrou no corredor que levava ao quarto de Isabela, ouviu um leve sussurro. Ela parou, sentindo um arrepio subir por sua espinha. O sussurro ficou mais alto, como se alguém estivesse falando atrás da porta. Ela se aproximou lentamente e, com as mãos trêmulas, empurrou a porta entreaberta. O quarto estava exatamente como os vizinhos o haviam descrito, cheio de marcas de unhas, desenhos perturbadores e uma atmosfera sufocante. No entanto, algo mais estava lá. No centro do quarto, havia uma pequena cadeira de balanço que não estava antes nos relatos. E, para o horror de Letícia, a cadeira começou a balançar sozinha. Ela recuou, mas antes que pudesse sair do quarto, viu algo refletido no espelho na parede oposta. Uma figura pequena, com olhos grandes e vazios, estava de pé ao lado da cama. A figura não se movia, apenas a observava. Letícia gritou e correu para fora do quarto, mas o corredor agora parecia mais longo, como se a casa estivesse se distorcendo ao seu redor. Os sussurros se transformaram em risadas infantis, e Letícia sentiu que algo a seguia, sempre fora de sua visão. Quando finalmente alcançou a porta da frente, ela a encontrou trancada. Desesperada, tentou forçar a saída, mas a risada continuava, e a cadeira de balanço rangia ao longe.
A última coisa que Letícia viu antes de perder a consciência foi o reflexo de uma menina no espelho, sorrindo para ela. Na manhã seguinte, Letícia foi encontrada pela polícia, caída na varanda da casa, incoerente e em estado de choque. Ela nunca mais falou sobre o que viu naquela noite, e a casa das janelas fechadas continua vazia. Mas, à noite, os moradores juram que ainda podem ouvir a risada de uma criança vindo de dentro dela. História 4. A Floresta dos Sussurros. Há muito tempo, no coração de uma cadeia montanhosa isolada, existe uma floresta que ninguém ousa atravessar. Conhecida pelos locais como a Floresta dos Sussurros, ela é cercada por lendas de pessoas que entraram e nunca mais foram vistas. Os poucos que voltaram falam sobre vozes misteriosas que sussurram no vento, chamando-os para o centro da floresta. As árvores altas e antigas parecem guardar segredos de um tempo esquecido, e o solo é coberto por uma vegetação tão densa que a luz do sol mal consegue penetrar. A floresta, diziam, é um lugar onde as fronteiras entre o mundo dos vivos e dos mortos se esgarçaram. Aqueles que entram lá não enfrentam apenas a natureza selvagem, mas também o peso das almas que ficaram presas entre os dois mundos. Lucas era um guia turístico especializado em trilhas extremas. Ao ouvir as histórias sobre a Floresta dos Sussurros, ficou fascinado. Ele acreditava que os sussurros não passavam de vento passando entre as árvores, uma simples ilusão acústica, e decidiu organizar uma expedição. Ele levou consigo 3 amigos, todos experientes em trilhas e aventuras. Logo que entraram na floresta, a atmosfera mudou. O som das folhas secas sob seus pés e o canto ocasional de pássaros se dissiparam, dando lugar a um silêncio incômodo. O ar parecia mais pesado, quase palpável, e a luz do sol, que brilhava forte no início da trilha, foi sendo engolida pela densa vegetação. Ao cair da noite, a sensação de desconforto tornou-se ainda mais presente. Montaram acampamento em uma clareira, e foi então que os sussurros começaram. No início, pareciam distantes, como se fossem apenas ruídos de vento. Mas, logo, Lucas percebeu que eles formavam palavras. Ele se aproximou dos amigos, mas eles estavam em silêncio, como se não percebessem os sons. Os sussurros, no entanto, tornaram-se mais claros para ele. Lucas, Lucas, venha. As vozes eram suaves, quase doces, e pareciam vir de todas as direções ao mesmo tempo. Ele ignorou as vozes, pensando que era apenas sua imaginação. Porém, naquela noite, ele teve um sonho perturbador. No sonho, ele caminhava pela floresta, seguindo uma figura envolta em sombras. A figura o chamava pelo nome, levando-o até uma antiga árvore retorcida no centro da floresta. Quando finalmente alcançou a árvore, ele viu rostos humanos emergindo do tronco, bocas abertas em gritos silenciosos, como se estivessem presos dentro da madeira. Lucas acordou suando frio, mas não contou a ninguém sobre o sonho. Na manhã seguinte, um de seus amigos, João, estava desaparecido. Sua barraca estava vazia, e seus pertences intactos. Eles procuraram por horas, chamando por ele, mas não havia sinal de João. A cada passo que davam, os sussurros ficavam mais altos e mais insistentes. Vocês não deveriam estar aqui, vão embora. Lucas, por que você voltou? O grupo começou a entrar em pânico. Nenhuma bússola funcionava corretamente, e os rastros que seguiam pareciam desaparecer como se o solo os apagasse deliberadamente. Mais tarde, naquela tarde, outro amigo, Pedro, desapareceu sem deixar rastros. Lucas e Mariana, a última amiga restante, decidiram que era hora de desistir e sair da floresta, mas a trilha de volta parecia ter desaparecido. As árvores se fechavam ao redor deles, como se a floresta estivesse viva, mudando de forma. A noite caiu, e os sussurros agora eram altos e incessantes. Lucas e Mariana ouviam suas próprias vozes chamando por eles. Eles se recusavam a seguir, tentando encontrar uma saída desesperadamente. Mas então, no silêncio da noite, eles ouviram o grito de João. Seguindo o som, acabaram em uma clareira.
No centro, havia uma árvore retorcida, a mesma árvore do pesadelo de Lucas. Presos no tronco da árvore, estavam os rostos de João e Pedro, deformados pela dor. Mariana gritou, mas antes que pudessem reagir, as raízes da árvore começaram a se mexer, enrolando-se ao redor de suas pernas, puxando-os para o chão. Lucas tentou lutar, mas foi engolido pela terra, as vozes sussurrando em seus ouvidos. Agora, você pertence à floresta. Na manhã seguinte, o grupo de resgate encontrou o acampamento abandonado. As barracas estavam rasgadas, e havia sinais de luta, mas nenhum corpo foi encontrado. A floresta, como sempre, permaneceu em silêncio. Dizem que, se você se aventurar muito fundo na floresta dos sussurros, ainda pode ouvir as vozes de Lucas, João e Pedro, chamando por ajuda, mas ninguém nunca sai de lá. História 5. A fábrica de bonecas. Nos arredores de uma cidade industrial abandonada, existe uma antiga fábrica de bonecas que, décadas atrás, produzia brinquedos para crianças de todo o país. Mas a fábrica foi fechada abruptamente após uma série de eventos perturbadores. Dizem que as bonecas criadas lá nunca foram simples brinquedos. Elas carregavam algo maligno, algo que as tornava mais do que apenas objetos inanimados. Letícia, uma fotógrafa curiosa, ouviu sobre a fábrica enquanto buscava locações interessantes para seu novo projeto. Fascinada pela ideia de capturar o abandono e o mistério do lugar, ela convenceu dois amigos, Carlos e Ana, a irem com ela. Na chegada, o prédio era imenso e imponente, suas janelas sujas e quebradas, e a fachada corroída pelo tempo. A fábrica estava cercada por uma cerca de arame enferrujada, e o silêncio ao redor era total, como se até o som do vento tivesse medo de se aproximar. Eles entraram por uma porta lateral que estava meio aberta. O interior estava coberto de poeira, e as antigas máquinas de produção de bonecas permaneciam como esqueletos de uma época próspera, agora abandonadas à sua própria decadência. À medida que andavam pelos corredores escuros, Letícia começou a fotografar o lugar, tentando captar a atmosfera opressiva. Logo, eles chegaram a uma sala de montagem, onde centenas de bonecas inacabadas estavam espalhadas. Algumas estavam apenas parcialmente montadas, outras não tinham olhos ou estavam sem cabeças. Carlos, descontraído, brincou ao pegar uma das bonecas, mas logo deixou a boneca cair, assustado. Está quente, ele murmurou. Letícia e Ana riram, mas, ao tocar em outra boneca, perceberam a mesma coisa. As bonecas estavam quentes, como se tivessem sido recém-feitas. Algo estava errado. O trio continuou a explorar, mas à medida que o tempo passava, começaram a ouvir sons. Pequenos passos rápidos, como se algo estivesse correndo pelos corredores. Às vezes, ouviam risadinhas abafadas, mas, quando olhavam ao redor, não viam nada. A fábrica parecia estar ganhando vida. Em uma das salas mais profundas da fábrica, Letícia encontrou um antigo escritório com prateleiras repletas de bonecas finalizadas, todas em perfeito estado. Suas feições eram tão realistas que era difícil não sentir que estavam sendo observados. Enquanto fotografava, ela notou algo estranho nas imagens. Em algumas delas, as bonecas pareciam estar se movendo. No momento em que o obturador da câmera clicava, Letícia jurava que as cabeças das bonecas haviam virado ligeiramente, ou que os olhos de vidro piscavam, mas seus amigos insistiam que era apenas sua imaginação. No entanto, conforme exploravam mais profundamente a fábrica, começaram a encontrar mais evidências de que algo estava acontecendo ali. As luzes das lanternas piscavam sem explicação, e o som dos passos ficava cada vez mais alto. Então, aconteceu. Carlos, que estava à frente, parou de repente, olhando fixamente para o chão. Lá, no meio do corredor, havia uma boneca de pé. Ele jurou que não estava lá antes. Eles tentaram recuar, mas quando se viraram, a porta pela qual haviam entrado estava trancada. As bonecas ao redor pareciam estar mais próximas, suas expressões congeladas em sorrisos estranhos.
O pânico tomou conta do grupo, e Letícia começou a gritar para que saíssem dali. Correram pelos corredores, mas a fábrica parecia um labirinto. Os sons das risadas ficavam mais altos, e, de repente, as bonecas começaram a se mover. Pequenas, mas implacáveis, elas rastejavam pelo chão, suas mãos de porcelana se esticando na direção deles. Carlos tropeçou e caiu, sendo rapidamente cercado pelas bonecas. Elas se moveram com uma rapidez assustadora, e antes que Ana e Letícia pudessem fazer qualquer coisa, Carlos foi arrastado para a escuridão. As duas correram, mas as portas continuavam a se fechar à medida que passavam, como se a fábrica estivesse viva, determinada a prendê-las. Ana foi a próxima a ser capturada, suas mãos agarradas por bonecas que surgiram das prateleiras. Ela gritou, mas logo seu grito foi silenciado. Letícia, agora sozinha e desesperada, encontrou o caminho para o escritório novamente. Lá, no meio da sala, estava a boneca principal, com seus olhos de vidro a observando friamente. Ela sabia que não havia escapatória. As bonecas, agora em silêncio, cercaram o escritório, e Letícia sentiu suas pernas ficarem imóveis. Olhando uma última vez para a câmera, Letícia viu algo que a fez gelar. Em todas as fotos que tirara, suas imagens estavam borradas, mas as bonecas estavam nítidas, como se fossem as únicas coisas vivas no local. A fábrica continua abandonada, mas aqueles que se aproximam juram que, à noite, podem ouvir o som de risadinhas abafadas e o suave clique de uma câmera tirando fotos no escuro. História 6, A Mulher do Espelho. Quando Alice se mudou para seu novo apartamento, ela não esperava que um simples espelho pudesse transformar sua vida em um pesadelo. O espelho, deixado pela antiga moradora, era grande, com uma moldura ornamentada e dourada, que parecia deslocada em meio à decoração moderna do apartamento. Alice não deu muita importância a ele, até começar a notar coisas estranhas. Logo na primeira semana, Alice começou a ter a sensação incômoda de que não estava sozinha. No início, parecia apenas paranoia, uma sombra que passava pela visão periférica, um reflexo estranho no espelho. Mas as coisas pioraram. À noite, Alice começava a ouvir pequenos sussurros, baixos e indistintos, sempre que passava perto do espelho. Ela dizia a si mesma que era apenas o estresse da mudança, mas a verdade era que algo estava errado. Certa noite, enquanto escovava os dentes, Alice notou algo perturbador. No reflexo do espelho, atrás dela, uma figura feminina estava de pé. O rosto da mulher era pálido, com os olhos vazios e grandes olheiras escuras. Ela usava um vestido longo e sujo, e seus cabelos estavam desgrenhados. Assustada, Alice se virou rapidamente, mas o banheiro estava vazio. Quando olhou de volta para o espelho, a mulher havia desaparecido. O fenômeno continuou a acontecer. A cada vez, a mulher no espelho parecia mais próxima, seus olhos fixos em Alice, como se a estivesse estudando. A sensação de que algo estava observando-a através do espelho tornou-se opressora. Alice tentou cobrir o espelho com um lençol, mas toda manhã o lençol estava no chão, como se tivesse sido retirado durante a noite. Determinada a descobrir o que estava acontecendo, Alice começou a pesquisar sobre o espelho e a antiga moradora do apartamento. Descobriu que a mulher que havia morado lá antes, uma artista chamada Clara, havia desaparecido misteriosamente anos atrás. Nenhum corpo foi encontrado, e o único objeto deixado para trás no apartamento foi o espelho. Alice começou a ter sonhos perturbadores, nos quais estava presa dentro do espelho, gritando por ajuda enquanto via seu próprio reflexo vivendo sua vida no mundo real. Ela acordava todas as noites suando frio, com a sensação de que algo terrível estava prestes a acontecer. Na última noite, Alice não conseguiu mais evitar o espelho. Ela sabia que a mulher estava esperando por ela. Quando se aproximou do espelho, sentiu uma pressão no ar, como se o próprio ambiente estivesse mudando ao seu redor. O reflexo da mulher apareceu novamente, mas desta vez, ela estava sorrindo. Antes que Alice pudesse se afastar, a mulher no espelho estendeu a mão,
num movimento rápido, agarrou o braço de Alice, puxando-a para dentro do espelho. Dentro daquele mundo distorcido e escuro, Alice viu reflexos de outras pessoas que haviam sido presas antes dela. Suas mãos batiam contra o vidro, tentando escapar, mas era inútil. Alice, agora, era apenas mais um reflexo no espelho, enquanto a figura da mulher assumia seu lugar no mundo real, vivendo sua vida como se fosse ela. História 7. O quarto número 6. Em um hotel antigo, de aparência desbotada e decadente, havia um quarto que ninguém queria ocupar. O quarto número 6 era evitado por todos os hóspedes, e os funcionários nunca falavam sobre ele. Suas portas estavam sempre fechadas, as janelas trancadas, e, por anos, ninguém ousava dormir ali. Mas a verdade é que, uma vez, aquele quarto abrigou algo terrível, algo que não poderia ser facilmente esquecido. O hotel era uma relíquia de tempos passados, e apesar de sua aparência velha, ainda atraía turistas curiosos por suas lendas. Certa noite, um viajante chamado Davi chegou ao hotel, sem saber da reputação do quarto, pediu o primeiro disponível. O recepcionista, com olhos cansados, tentou dissuadi-lo, mas o hotel estava lotado. Davi, despreocupado e sem paciência para superstições, aceitou o quarto número 6. Ao entrar, o quarto parecia comum, embora antigo. A decoração era antiquada, e o único objeto que chamava a atenção era um espelho de corpo inteiro encostado contra a parede, sua superfície manchada pelo tempo. Davi desfez suas malas e preparou-se para dormir, ignorando o leve desconforto que sentia no ar. Na primeira noite, tudo estava em silêncio, até que Davi começou a ouvir sussurros, tão baixos que poderiam ser confundidos com o vento. Ele se levantou, olhou pela janela, mas nada viu. Voltou para a cama, mas os sussurros continuaram, desta vez mais altos, como se alguém estivesse parado ao lado de sua cama. Me ajude. Era o que ele ouviu, repetidamente. Davi, agora completamente desperto, acendeu as luzes e olhou ao redor, mas o quarto estava vazio. Os sussurros pararam por um momento, mas assim que ele voltou para a cama, um frio intenso tomou conta do ambiente. O espelho começou a emitir um som baixo, como vidro rangendo, e Davi notou algo estranho. No reflexo, o quarto parecia diferente, mais escuro, com sombras profundas que pareciam se mover nas bordas da imagem. Ele se aproximou, tentando entender o que estava vendo, e então a viu. Uma mulher estava de pé, atrás dele no espelho, embora o quarto estivesse claramente vazio. Sua pele era pálida e seus olhos, fundos e sem vida. O rosto dela estava distorcido pelo terror, e seus lábios se moviam, murmurando algo que ele não conseguia entender. Quando Davi se virou rapidamente para olhar, não havia ninguém lá. O espelho, no entanto, continuava a mostrar a figura da mulher, agora se aproximando do reflexo dele. Ele tentou sair do quarto, mas a porta não abriu, como se estivesse trancada do lado de fora. O ar ficou mais denso, e as luzes começaram a piscar. Os sussurros, antes baixos, se tornaram gritos desesperados. Davi recuou até a cama, sentindo-se preso, enquanto a figura da mulher no espelho se aproximava cada vez mais. Ela finalmente chegou tão perto do reflexo de Davi que ele sentiu como se pudesse tocá-la. Saia daqui, antes que seja tarde demais, sussurrou ela, em uma voz trêmula. De repente, uma força invisível o empurrou para trás, e o espelho rachou no meio. O som do vidro quebrando ecoou pelo quarto, e a figura da mulher desapareceu, deixando apenas o reflexo de Davi, com o rosto pálido de medo. No dia seguinte, Davi acordou na cama, sem lembranças claras do que havia acontecido depois que o espelho quebrou. Ele pegou suas coisas e saiu do hotel o mais rápido que pôde, sem falar com ninguém. Mas, ao deixar o lugar, ouviu algo que o fez parar por um momento. Um sussurro vindo de longe, do quarto número 6, o chamando novamente. Davi nunca voltou ao hotel, mas descobriu, depois, que a mulher que ele havia visto no espelho era uma hóspede que desaparecera misteriosamente no quarto número 6 anos antes.
E o espelho, agora quebrado, nunca mais refletiu ninguém, exceto aqueles que ousaram passar uma noite ali. História 8: O trem sem destino. Na periferia de uma pequena cidade, havia uma estação de trem abandonada, onde trilhos enferrujados cortavam o terreno como cicatrizes de um tempo esquecido. Os moradores locais contavam histórias sobre um trem fantasma que passava pela estação à meia-noite, sempre vazio, exceto por uma presença sinistra que ocupava seus vagões. A lenda dizia que, se você embarcasse nesse trem, nunca mais voltaria. Ricardo, um jovem aventureiro, ouviu as histórias durante sua estadia na cidade. Como muitos céticos antes dele, não acreditou. Decidiu passar a noite na estação para ver o trem por si mesmo, ignorando os avisos dos locais. Equipado com uma câmera e lanterna, Ricardo chegou à estação pouco antes da meia-noite. O local estava em ruínas, com musgo crescendo entre os trilhos e o vento assobiando através das janelas quebradas. O silêncio era absoluto, exceto pelo som distante de uma coruja. Ricardo se acomodou no banco de espera da estação, aguardando com uma mistura de ansiedade e descrença. Então, no exato momento em que o relógio marcava meia-noite, ele ouviu o som. Um apito baixo e longo, cortando o silêncio da noite. Para sua surpresa, um trem, que parecia sair das profundezas do nada, surgiu nos trilhos enferrujados, seus vagões brilhando sob a luz da lua cheia. A locomotiva era antiga, com um design que parecia datar de mais de um século atrás. Ricardo, curioso e ainda cético, se levantou e se aproximou da plataforma. As portas do trem se abriram automaticamente, revelando um interior mal iluminado e aparentemente vazio. Contra seu melhor julgamento, ele entrou no trem, sentindo um arrepio percorrer sua espinha assim que cruzou as portas. O interior do trem era antiquado, com poltronas de veludo vermelho e cortinas de renda. O ar dentro do vagão era pesado, como se tivesse ficado estagnado por décadas. Ricardo olhou ao redor, esperando ver algum sinal de vida, mas o trem estava vazio. Ele caminhou pelos corredores, ouvindo o eco de seus próprios passos, até que finalmente encontrou uma figura, um homem, sentado sozinho no fim do vagão, vestindo um terno preto. O homem não levantou os olhos para Ricardo, e seu rosto estava oculto pelas sombras de seu chapéu. Ricardo tentou falar com ele, mas não obteve resposta. Ao se aproximar, ele notou algo estranho. O homem não parecia estar respirando, nem se movendo. Ricardo, sentindo um pânico crescente, recuou, mas então algo mais perturbador aconteceu. O trem começou a se mover. O som dos trilhos ficou mais alto, e Ricardo tentou sair do vagão, mas as portas estavam trancadas. Olhando pela janela, ele viu que não estavam passando por paisagens familiares. Havia apenas escuridão do lado de fora, um vazio absoluto. O pânico aumentou quando ele percebeu que o trem estava viajando para um lugar que não existia. Enquanto o trem acelerava, Ricardo começou a ouvir vozes. Eram murmúrios baixos, seguidos de risadas sinistras que ecoavam pelos vagões. Ele correu de um vagão para o outro, mas os corredores pareciam se estender infinitamente, sem fim à vista. As janelas mostravam nada além de escuridão, e o trem parecia estar fora do tempo e do espaço. Finalmente, Ricardo chegou ao último vagão, onde encontrou algo ainda mais aterrador. As paredes estavam cobertas de nomes gravados, nomes de pessoas desaparecidas, que, segundo as lendas, haviam embarcado naquele mesmo trem. Ao final da lista, ele viu o nome dele próprio, gravado com perfeição na madeira. No momento em que tocou seu nome, o trem parou abruptamente, e as portas se abriram. Ricardo, desesperado, saiu correndo, encontrando-se de volta na plataforma da estação abandonada. Ele olhou ao redor, ofegante, mas o trem havia desaparecido. Estava sozinho, envolto no silêncio da noite. Ricardo nunca conseguiu entender completamente o que havia acontecido naquela noite. Ele voltou à cidade, mas algo havia mudado. As pessoas não o reconheciam mais, e, quando olhou no espelho, seu reflexo parecia diferente, quase como se estivesse desaparecendo lentamente.
Ele agora sabia a verdade por trás do trem fantasma. Ele não apenas levava as pessoas, mas também apagava sua existência. História 9: A Gruta do Esquecimento. Nas profundezas de uma montanha isolada, havia uma gruta conhecida pelos habitantes locais como a Gruta do Esquecimento. Poucos sabiam de sua existência, e aqueles que ousaram explorá-la nunca mais foram vistos. A lenda dizia que a gruta não era apenas um lugar físico, mas também um portal para o esquecimento. Aqueles que entravam na gruta perdiam suas memórias, suas identidades, até que se tornavam apenas sombras do que um dia foram. A gruta devorava suas mentes e suas almas, deixando apenas o vazio. Davi, um alpinista experiente, era fascinado por mistérios e lendas. Ele ouviu falar da Gruta do Esquecimento durante uma de suas expedições, e apesar dos avisos dos locais, decidiu que a exploraria. Para ele, era apenas uma lenda exagerada, um conto contado para afastar turistas. Equipado com lanternas, cordas e provisões, Davi partiu sozinho em direção à montanha. A trilha para a gruta era traiçoeira, envolta por árvores antigas e um clima que parecia mudar repentinamente. Nuvens pesadas cobriram o céu assim que Davi começou a escalar, e um silêncio estranho tomou conta da floresta ao redor. Os sons da natureza, que antes o acompanhavam, desapareceram por completo quando ele se aproximou da entrada da gruta. A abertura da caverna era pequena, quase escondida pela vegetação densa. Davi precisou se abaixar para entrar, e ao fazê-lo, sentiu um frio cortante, como se a temperatura tivesse caído bruscamente dentro da caverna. O ar era pesado, difícil de respirar, e sua lanterna parecia ter dificuldade para iluminar as profundezas da gruta, mesmo com pilhas novas. Conforme avançava, o espaço ao redor de Davi parecia se expandir. A gruta era muito maior do que ele imaginava, com túneis que se ramificavam em todas as direções. Havia marcas nas paredes, antigas e gastas, como se alguém, ou algo, tivesse tentado escrever ali. As marcas eram indiscerníveis, mas carregavam uma sensação de desespero, como se fossem vestígios de alguém tentando se lembrar de quem era. Davi continuou a caminhar, seus passos ecoando pelas paredes da gruta. Aos poucos, ele começou a perceber algo estranho. Não conseguia se lembrar exatamente de como havia chegado até ali. Ele sabia que estava na gruta, sabia que havia partido para explorá-la, mas os detalhes começavam a escapar de sua mente. A trilha que havia percorrido, o caminho que havia escolhido, tudo estava se desfazendo em sua memória como areia escorrendo por seus dedos. Ele parou, tentando recuperar sua linha de pensamento, mas tudo estava nebuloso. As luzes de sua lanterna piscaram, e ele sentiu o pânico crescer em seu peito. A sensação de que algo estava terrivelmente errado tomou conta de sua mente. O que ele estava fazendo ali? Por que ele havia entrado na gruta? Davi continuou andando, agora mais rápido, na tentativa de encontrar a saída. Mas a caverna parecia se expandir e mudar de forma, como se estivesse viva e consciente de sua presença. Os túneis que antes pareciam estreitos agora se alargavam, e as paredes pareciam se fechar ao seu redor, sufocando. E então, os sussurros começaram. Eram vozes baixas, quase imperceptíveis, vindas de todos os lados, repetindo palavras que ele não conseguia entender. Elas o chamavam, tentavam prendê-lo. Davi correu, mas os sussurros o seguiam, ecoando em sua mente, apagando suas memórias à medida que avançava. Cada passo que dava o levava mais fundo na gruta, e sua identidade se desfazia. Ele tentou lembrar seu nome, sua vida, mas tudo escapava. Ele não conseguia mais se lembrar de quem era ou de por que estava ali. A gruta o estava consumindo. Davi parou abruptamente quando viu algo à sua frente, um espelho. Não deveria haver nada ali, mas o espelho estava no meio do caminho, sujo e empoeirado, com moldura de metal enferrujado. Quando ele olhou para o reflexo, o que viu não era ele mesmo. Era uma figura distorcida, sem rosto, apenas uma sombra onde seu rosto deveria estar. O reflexo ergueu a mão, e Davi sentiu sua própria mão se mover, como se estivesse sendo controlado.
Os sussurros se intensificaram, agora mais claros. Esqueça, esqueça, diziam as vozes. E, aos poucos, Davi sentiu-se afundando em um vazio completo, onde não havia mais memórias, nem identidade, nem sequer a sensação de estar vivo. Ele agora era apenas mais uma sombra na gruta. Davi nunca foi encontrado. Sua ausência foi registrada como mais uma das muitas lendas que cercavam a Gruta do Esquecimento. Aqueles que ousavam chegar perto da montanha diziam que, às vezes, podiam ouvir sussurros vindos do interior da gruta. Vozes que chamavam por eles, tentando fazê-los entrar e esquecer quem eram. História 10: A Casa dos Relógios Parados. No fim de uma rua deserta, havia uma casa peculiar que todos os moradores evitavam. Era uma casa grande, de aparência imponente, mas estranhamente descuidada, como se o tempo tivesse parado ali. Não era apenas a aparência que chamava a atenção. Todos os relógios dentro da casa estavam parados, congelados em diferentes horários. Diziam que o tempo naquela casa havia sido alterado por algo sinistro, algo que os moradores antigos jamais conseguiram explicar. Lúcia era uma investigadora de fenômenos paranormais que se interessava por histórias incomuns. Quando ouviu falar da Casa dos Relógios Parados, decidiu que precisava explorá-la. Ignorando os avisos dos locais, que falavam de desaparecimentos e de sons misteriosos vindos do interior da casa, Lúcia entrou sozinha, certa de que conseguiria desmistificar o lugar. A primeira coisa que notou ao entrar foi o silêncio. Não havia sons de fora, como se a casa bloqueasse completamente o mundo exterior. Tudo parecia imensamente antigo, desde os móveis empoeirados até as paredes, cobertas por retratos de pessoas que Lúcia não reconhecia. E, em cada canto, havia um relógio parado. De madeira, de parede, de bolso, todos congelados em diferentes momentos do tempo. Lúcia começou a explorar a casa com cuidado, anotando cada detalhe em seu caderno. Ela percebeu que cada relógio marcava uma hora diferente, mas o ponteiro dos segundos de todos eles estava no mesmo ponto, como se tivessem parado no mesmo segundo exato, independentemente do horário. À medida que caminhava pelos corredores escuros, ela começou a ouvir algo. No início, parecia apenas um eco distante, mas logo se tornou mais claro. Era o som de tic-tacs de relógios, mas não vinham de nenhum dos relógios parados na casa. O som parecia vir de algum lugar mais profundo, do coração da casa. Ela seguiu o som, descendo por uma escada estreita que levava ao porão. O ar ali era frio e denso, e a sensação de desconforto aumentava a cada passo. No fundo do porão, Lúcia encontrou um único relógio ainda funcionando, grande e imponente, com engrenagens complexas que se moviam lentamente. O tic-tac era ensurdecedor naquele espaço fechado. Mas, o mais perturbador, era o reflexo que o vidro do relógio projetava. Não era apenas o reflexo do ambiente ao redor, havia pessoas refletidas ali, todas com expressões de terror congeladas no tempo, seus corpos distorcidos pelas engrenagens. Quando Lúcia se aproximou, percebeu que os rostos refletidos não estavam apenas no vidro. Eles estavam dentro das engrenagens, como se fossem parte do mecanismo do relógio, presas para sempre naquele ciclo interminável. De repente, o relógio parou. O silêncio no porão foi total. Lúcia tentou se mover, mas algo estava errado. Seus próprios movimentos pareciam desacelerar, e ela percebeu com horror que o tempo ao seu redor estava mudando. O tic-tac recomeçou, mas agora vinha de dentro de sua cabeça. Suas mãos começaram a se mover involuntariamente, como se fossem parte do relógio. A casa, lentamente, estava aprisionando-a no tempo. Lúcia nunca saiu da casa. O relógio no porão recomeçou a funcionar, e seu nome foi adicionado à lista daqueles cujas almas foram capturadas pelo mecanismo. Desde então, a Casa dos Relógios Parados continua a ser evitada, seus tic-tacs ainda ecoando à noite, prontos para reclamar a próxima vítima que ousar entrar. Se você chegou até aqui, não esqueça de deixar o seu like para fortalecer o canal, se inscrever e ativar o sininho para ficar por dentro de todas as novidades. Até a próxima história.